capítulo 6 do nosso livro No Mundo Maior. Esse livro nós estamos estudando sobre a loucura e como ela pode afetar a nossa estrutura cerebral, o funcionamento da nossa mente. No capítulo passado a gente viu os dois que estavam em sofrimento, o encarnado e o desencarnado, e como eles se enveredaram na loucura, os dois, e como a espiritualidade agiu. Nesse capítulo, nós vamos ver a história da Cândida e da sua filha, que também estava em processo de quase loucura. Cândida era uma trabalhadora do bem, uma pessoa de boa índole, um espírito bom. Só que ela foi abandonada pelo marido e na viuvez ela adquiriu muitas dívidas financeiras. Então o marido deixou a família numa condição desfavorável, mas honesta. E Cândida fazia de tudo para sustentar a família, mas os seus dois filhos, os dois primeiros, eles saíram de casa muito cedo, como diz o André, em busca dos desvaios da mocidade. E a filha estava com ela, a filha mais nova, e estava tentando fazer de tudo para sustentar a si mesma e as despesas com a doença da mãe. A mãe já estava 10 meses internada no hospital e a Cipriana, que tinha ajudado tão bem no caso ali dos dois sofredores, tinha pedido para o André e para o Calderaro ajuda nesse caso da Cândida, justo porque a filha da Cândida estava entrando nesse processo de loucura. E como a Cândida ia desencarnar ali naqueles próximos 2 dias, o processo já estava firmado, já ia acontecer, ela estava pedindo ajuda para a menina. Então os dois se prontificaram a ajudar, tanto o Calderaro quanto o André, e estavam ali, nesse momento, para ajudá-las. A intervenção que eles tinham feito no caso dos dois sofredores tinha sido de dia lá no hospital. A Cândida também estava internada nesse mesmo hospital e a intervenção seria de noite. Olha bem o caso dela. A menina era jovem, tinha 20 anos. A mãe tinha treinado, ela tinha ensinado a costura para elas sobreviverem. Mas a mãe ficou adoecida e adoeceu mais fortemente e a menina não conseguiu mais sustentar. As despesas estavam cada vez maiores, o hospital cada vez mais caro, as intervenções, como ela falava, eram longas e muito caras, então ela estava se enveredando cada vez mais em dívida e não conseguia pagar só com as costuras, tudo isso ali. Então, ela cedeu aos impulsos, como contou Calderaro para o André, aos impulsos de um homem jovem, o Paulino, que se rendeu aos encantos dela, mas para o sexo. Esse Paulino era dono de uma casa noturna, frequentava lá e levou a menina, convidou a menina, ela foi. O objetivo primeiro era só cantar de noite e cantar, dançar e ganhar mais um dinheiro, mas acabou cedendo aos impulsos e acabou se tornando acompanhante dele. Então, a menina, ao contrário do que ela mesma queria para a vida dela, ao contrário das suas aspirações no bem, acabou se tornando acompanhante de luxo deste homem e a mãe não fazia ideia, ela não tinha coragem de contar para a mãe que o dinheiro estava vindo dali. A mãe dizia, a menina visitava a mãe todos os dias lá no hospital, no finzinho da tarde, colocava uma roupinha simples e ia lá para o hospital. E a mãe dizia para ela, mas como, minha filha, que você está dando conta do dinheiro? Conte para a mãe o que você está fazendo. Ela disse, não se preocupe, mamãe, eu trabalho. E a mulher dizia, mas a costura rende tão pouco, como é que você está conseguindo esse dinheiro? E ela dizia, não se preocupe, eu fiz um empréstimo. Só que depois ela ficava, a menina, se matando por dentro porque ia contra os princípios dela. Ela era um espírito bondoso, mas não tinha conseguido achar um jeito de pagar as dívidas cada vez maiores. Pediu para amigos, para familiares, foi atrás do que ela pôde. Vocês imaginam, né? Esse livro é tão antigo. Imagine que as possibilidades de trabalho há muitos anos atrás eram mais escassas do que tem hoje. Hoje sobra emprego. Então, para uma menina dessa idade de 20 anos, seria muito fácil trabalhar. Naquela época não era. Elas faziam coisas do tipo artes, artesanato, artes com as mãos, né? A costura, o bordado, mas isso
não rendia dinheiro. Então a menina acabou mesmo cedendo aos impulsos, ganhando essa proteção, entre aspas, desse homem, o Paulino, e acabou se tornando isso, uma acompanhante de luxo. E toda noite ela se sentia culpada, toda noite ela tinha remorso por estar lá. Ela acabou se mudando para essa casa noturna e vivia, até financeiramente falando, vivia bem, tinha dinheiro para pagar as despesas do hospital, para curar a mãe, mas estava se acabando. Quando o André foi observar, Calderaro disse: observa, e ele foi observar que cada vez que a menina respirava, ela tinha tanta tristeza, ela tinha tanta angústia na vidinha dela, que aquelas emissões que ela tinha dos pensamentos eram negras. E daí ele dizia: é necessário uma intervenção, porque ela vai acabar ficando doente. E o Calderaro disse: observa mais. E olha o que ele escreveu: rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, porque ela tinha ido visitar a mãe, depois voltou, sentou lá num sofá, lá nessa casa que ela estava habitando, né? Num pranto convulsivo, não parava mais de chorar. Aí ele viu, tinha uma cor muito escura nesses eflúvios que ela emitia, e eles desciam da fronte, fixavam-se no aparelho respiratório, represavam-se na pleura, que é aquela membrana que cobre o pulmão, né? Então ficava impregnada ali no pulmão dela aquela tristeza, aquele remorso, aquela culpa que ela sentia por ter se tornado quem ela não queria. E aquela substância fluídica vinha das emissões mentais dela, se impregnava ali no pulmão, e como o pulmão faz as trocas com o sangue, as trocas gasosas com o sangue, ela impregnava o sangue dela com aquelas emissões mentais. E as artérias iam absorvendo aquilo ali, ela distribuía pelo corpo inteiro dela aquela tristeza, aquela perturbação que vinha das ondas mentais dela. E o André falou assim: notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimia no mecanismo fisiológico e era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas do cérebro mais próximas da substância cinzenta. E sabe o que ele fazia tudo isso? Adoecia o corpo e adoecia a mente. E era por isso que a Cipriana tinha pedido ajuda, porque a Cândida ia desencarnar, tinha cumprido a missão dela, estava tudo certo, ela tinha tido uma vida reta, difícil, mas reta, tinha angariado muitos bens, fazia muito bem na vida, e enquanto ela estava lá acamada, ela rezava pelo futuro da filha, pelos outros filhos que tinham se perdido, pelas condições que ela teve. Ela era muito grata, assim, uma pessoa que se eleva. Normalmente a pessoa se eleva pela dor, né? Pelas imposições do mundo, pelo sofrimento mesmo. E essa Cândida era assim. Acontece que a filha, para restituir a saúde do corpo da mãe, acabou se perdendo na mente. Mas a Cândida tinha muitos méritos, ela tinha benefício, que é a moeda do bem, né? Esses benefícios espirituais, e ela usava esses benefícios orando pela filha, e a filha recebia. Então esse era o momento de a filha receber toda a ajuda. O André e o Calderaro estavam lá para melhorar esse funcionamento da menina, para ajudar. E o que aconteceu naquela noite? A menina estava ali, André tinha observado tudo, viu como ela mesma adoecia e não tinha outra razão mais. Muitas outras criaturas podem passar por isso e não acontecer nada. Acontece que ela não concordava com isso, a própria menina era contra os princípios dela, ela não viu como outra saída, arranjar outra, ela não conseguiu o dinheiro que ela precisava, ela queria salvar a mãe de todo jeito. Cada vez que ela encontrava lá no hospital com a mãe dizia: eu temo pelo seu futuro, minha filha, você sabe que eu vou morrer. A menina entrava em desespero, chorava, não, mãe, eu vou dar um jeito. Então ela foi movida pelo desespero para salvar a mãe, acabou entrando nessa vida e se arrependia todos os dias, porque todos os dias ela ia lá com a mãe, todos os dias ela voltava para aquela vida ali, ganhava o dinheiro e tudo mais, mas não adiantava nada, ela estava realmente entrando pelo caminho da loucura. E aí o Calderaro
deu aquele passe que eles dão, recolheu essa substância, mas não recolheu 100%. Aí o André disse para ele, mas ficou um pouco. Eles, não, é necessário que fique, porque assim ela vai se sentir adoentada e vai se ausentar por uns tempos das noitadas que ela faz naquela casa noturna. Então ela tinha que ficar um pouco adoentada. Mas nessa noite ia ter uma intervenção especial da Cipriana com a Cândida e com esse Paulino. Olha só a ideia. No desdobramento do sono, a menina foi levada junto com esse Paulino lá para visitar a Cândida e a Cipriana ia estar lá. E o que ela falou foi diretamente ao coração desse Paulino. Ela falando, Paulino, você sabe que essa menina não veio a você e você não cedeu aos encantos dela por nada. Vocês têm um pretérito, um passado juntos. Vocês têm uma história juntos de tempos antigos. E você deve a ela esse respeito. Por que não desposá-la agora como sua esposa? Por que não casar com ela e aliviar o sofrimento dessa mãe? Você sabe que ela merece isso. E ela falou coisas maravilhosas, assim, com aquele amor fraternal que ela tem, com aquele amor que convence qualquer um. E ela contando para ele, essa menina é de origem superior, a índole dela, é uma menina boa, constitua família com ela. Case-se com ela, ofereça a proteção que ela precisa, descanse o coração dessa mãe. E lá nesse desdobramento, os dois caíram de joelho quando viram a Cipriana. Porque aquele amor, eu fico imaginando assim, aquela auréola de luz, aquela resplandecência do amor ali na Cipriana fazia transformar qualquer coração. E ele aceitou porque ele gostava da menina. Só não tinha coragem de aceitar porque ele dizia assim, onde é que eu conheci essa menina? Uma casa, né, noturna, ela não é mulher para casar, o que vai ser de mim? Mas ele andava com ela assim para lá e para cá, porque ela era muito bonita, de corpo e de rosto, ela era muito querida, então ele ficava se exibindo com ela, mas não pensava em casar, porque olha onde é que ele conheceu, olha o que essa menina fazia. E a Cipriana colocou com clareza para ele que ela tinha se dedicado a essa vida, mas o propósito dela era salvar a mãezinha, que ela não era assim uma garota de má vida, não estava buscando os prazeres e que isso a fazia sofrer. E ela colocou isso de maneira tão clara que no coração dele entendeu. E ele disse para Cipriana, prometo, eu vou casar com ela. E assim foi feito. Quando eles voltaram para o corpo, ele estava com essa certeza. E lá, no outro dia, que ia ser o desencarne da Cândida, foram os dois visitá-la lá no hospital e ele prometeu para ela, fique tranquila, dona Cândida, eu vou casar com a sua filha. E ela ficou tão feliz, feliz. Era o que ela podia querer no restinho da vida dela, né? Que a filha ficasse amparada no casamento. E ali nós acompanhamos mais um caso de loucura provocada. Aliás, a loucura sempre é provocada pelos desvarios da nossa mente. Vamos aprender com esse caso para a gente aprender a fazer as coisas mais certas. Às vezes a vida nos impõe coisas mais difíceis. Não se perca pelo pensamento de que Deus te abandona ou que não tem ninguém com você. Você está sempre amparado. Use os recursos da oração. Tenha em mente que você não está sozinho, não é uma criatura abandonada nesse universo. O mal só domina você se você se permitir. Então, permita-se ser uma criatura melhor, a pedir ajuda, a rezar mais, a equilibrar suas forças, respirar melhor, descansar, fazer o que você pode para melhorar o funcionamento da tua mente. Que sempre tem alguém para te auxiliar, sempre tem, mesmo que não seja um mérito teu, alguém tem um mérito para te ajudar. Use esse recurso da oração. E olha que lindo! Quando eles voltaram para o corpinho, vieram com a certeza, aquela certeza do amor que a Cipriana colocou. Façam uma vida melhor para vocês dois, por que não? Já pensou? Se a gente pensasse assim que tudo tá certo, que a gente tem um caminho a seguir e que mesmo que a gente desvie esse caminho a gente pode voltar e que por amor a gente pode fazer melhor, a vida não fica mais fácil? Oh meu Deus, esse capítulo me impressionou demais. Um beijo para você e até o próximo capítulo.